E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Amém? Podem assentar, por gentileza. Há um tempo atrás, queridos, eu compartilhei aqui na igreja com o tema Sonhos Impossíveis. Hoje eu quero falar de sonhos possíveis. A mensagem tem lá em seu fundo uma conclusão similar, mas nós vamos permear aqui nessa manhã falando do milagre de Deus sobre nossa vida. Quando o profeta Joel escreve essa sua admoestação ao povo de Israel, agora já na parte conclusiva, primeiro ele traz uma grande advertência quanto à fidelidade ao Senhor, do povo, à sua lei, quanto às tragédias que adviriam do não cumprimento da lei, especialmente da guarda do que era necessário para a manutenção da adoração, e naqueles tempos o povo estava rebelde e furando e infeliz com relação a si próprios e furando com a obra de Deus, não mantinham o templo, não mantinham os sacerdotes, e o povo estava mesmo afastado do centro da adoração. Então Joel traz de Deus uma advertência de que viriam os gafanhotos que representavam devorador, e aí tem uma tradução que chama locusta, né? Que é um gafanhoto próprio daquelas regiões desérticas, terrível, migrador, destruidor, cortador. E ele vai falando ali as consequências do afastamento de Deus para a vida de Israel. Mas, com o passar da mensagem, ele chega ao ponto que fala assim: e depois disso? Ou seja, depois que o Senhor Deus trouxer todos esses julgamentos sobre Israel, Ele vai trazer o renovo. O ano de 2021 para nós, que nós estamos crendo como o ano do renovo, e é uma questão de fé, porque nós estamos em uma época de muitos levantes, muitos esfriamentos, muitos afastamentos, muitos abandonos à causa. E a palavra de Deus fala que isso é o que comumente irá acontecer nos últimos dias. Ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não vale a pena. Para muitos, o entendimento é: não vale a pena mais. Não posso me desgastar naquilo que não está trazendo resultado para a minha vida. E comumente isso tem sido a tônica da mensagem mundana. Mas nós sabemos, queridos, que o nosso resultado, ele não está ligado à quantificação humana, mas está ligado à aprovação divina. E a palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que o nosso papel é: procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo fala a Timóteo, como um obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra que Paulo traz a Timóteo, ela tem bastante consonância com Joel capítulo 2. E com o livro todo de Joel, porque embora Timóteo estivesse se desgastando, a ponto de estar sofrendo uma enfermidade no estômago, ou seja, provavelmente, aquela gastrite nervosa, de tanto que ele estava investindo na vida das pessoas, ele não via resultado com seus olhos. Mas Paulo, na prisão, manda a ele uma carta motivadora: você não está trabalhando para as pessoas, você trabalha para o Senhor. Então procura apresentar diante dele aprovado. Tem que ser aprovado é por ele. No reino de Deus, queridos, também é assim. Nós estamos em 19 anos nesta região
de São Diogo. Se alguém for olhar pelo nosso tamanho, pelo nosso poderio econômico, pela influência na sociedade, vai dizer assim: a igreja é uma igreja comum, simplesinha, tadinho, não conseguiu nada. Mas o nosso trabalho é para o Senhor. Quando viemos para cá, com o intento de estabelecer uma obra de Deus nessa região, eu vim por causa de um legado do meu pai. Quando ainda havia zona de prostituição dentro de São Sebastião, para quem nem lembra disso, né, que era chamado antigo Carapeba aqui, em Novo Horizonte hoje, que é chamado Novo Horizonte, meu pai foi pastor, praticamente dentro da zona de prostituição. Ele, minha mãe, eu ainda tinha uns 12 anos, eu acho, se não me engano, menos, 7 anos, 8 anos, minha mãe está dizendo ali. E o trabalho lá foi o seguinte: uma senhora mudou para o lado da nossa casa, era uma mãe de santo, e as coisas começaram a ficar muito terríveis na casa dela. Segundo ela, os demônios andavam dentro da tubulação da casa, barulhos, e ela estava muito doente, e a minha mãe comprou essa guerra de oração. Eu me lembro que nós orávamos lá em casa, enquanto ela estava lá expulsando os demônios, na casa dessa senhora, e ela então se entregou ao Senhor, e dedicou um local, que era o centro de Macumba, para o Senhor. E nós fomos lá, para purificar o lugar, para se tornar uma igreja. Foi uma guerra tremenda, tinha sangue pelas paredes, eu me lembro disso, galinha morta, pedaço de bode, e nós entramos naquilo lá, e eu era pequenininho, mas entrei, eu lembro disso, junto com meu pai, e fomos repreendendo e passando óleo em tudo, e hoje o local é uma igreja, aqui dentro da região de Novo Horizonte. Passado anos, dedicados a outras aberturas de igrejas, pastor Miguel com a pastora Joana Dark, Nova Carapina, Barcelona, Jardim Tropical, Taquara, Porto Canoa, Deus me deu uma direção, já estando em uma igreja, de que deveria iniciar essa obra aqui na região de Jardim Limoeiro. A resposta que eu tive foi: não faz isso, você tem um potencial enorme, pastor. O lugar para você abrir uma igreja, e aí a gente apoia você, é Praia do Canto, é Jardim da Penha, você tem formação, capacidade, conhecimento. Por que você vai iniciar uma igreja num lugar onde não tem futuro? Qual é comumente a visão? É de resultados. Poderia ter feito isso. Naquela época eu teria apoio para iniciar um trabalho na região de Jardim da Penha. Nem tinha igreja muito naquele tempo, em 2001, 2000. Tinha umas poucas, era a pesquisa da Convenção Batista, e a gente tinha condição de fazer isso, mas Deus firmemente me passou a visão da igreja que nós estamos nela hoje. Escrevi tudo em uma agenda, mostrei para a Hélida, e glória a Deus que o Senhor também falou no coração dela para estar comigo. E aí, quando disse que iria iniciar aqui, nenhum apoio me veio, não é? O que tinha apoio para outro lugar, por aqui não tinha. Ao contrário, levantou-se uma grande perseguição contra a gente, em todos os sentidos, não é? Alguns pastores achando que eu ia levar ovelhas deles de outras igrejas, não é? Achando que a gente estava, na verdade, querendo dividir algumas igrejas, mas não era isso, queríamos iniciar do zero, e assim fizemos. Passado determinado tempo, queridos, e aí eu quero dizer para você que os sonhos não são impossíveis, tudo para Deus é possível. Repita comigo: agindo Deus, quem impedirá? Nessa região não tinha nenhum salão, não tinha nenhuma construção que pudesse albergar uma igreja que desse espaço para estar próximo às moradias. E aí então, em oração, pesquisando, sozinho, né? Eu passava com a Hélida olhando as coisas, e naquela esquina ali da rodovia Norte-Sul, tinha uma placa de aluga-se, onde foi farmácia, foi loja de tinta,
As coisas parecem que foi lavanderia, logo aqui em frente ao posto. Não tinha posto, era uma chácara, não tinha prédios, era matagal, né? De vez em quando a gente encontrava alguém morto pelo chão aí, bem próximo de nós, tiroteios, mas na fé iniciamos. O que mais parava na frente da igreja eram andarilhos, todo o tempo, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo dinheiro, e os irmãos ainda não tinham muito conhecimento, entregavam dinheiro, e aí eles iam para a droga. Quantas vezes nós pegamos pessoas, demos banho, trocamos roupa, dinheiro para viagem, levar na rodoviária, acompanhar a chegada na casa da pessoa, e aí depois de uma semana, 2 semanas, a gente via a mesma pessoa andando de volta. Tinha um que toda semana ele passava pedindo uma cesta básica, toda semana. Aí depois, um dia eu estava lá numa igreja, lá para os lados de Serra Dourada, pregando, e aí a pessoa apareceu lá na porta da igreja. Tinha pedido no dia anterior, na nossa, nós tínhamos dado, eu estava lá pregando lá, apareceu, eu falei, ué, mas você não pediu ontem lá? E aí eu descobri que na verdade ele pedia as coisas para vender e comprar drogas, né? Como é que fomos aprendendo a lidar com pessoas e ajudando a socorrer em construir para Deus aquilo que parecia impossível? Sabe, o que nós não podemos nunca desistir é de trabalhar. Precisamos continuar o serviço. O sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 5, verso 3, ele diz: das muitas ocupações brotam sonhos. Agora, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Mas olha, das muitas ocupações brotam sonhos. E isso é real, queridos. Deus não chama desocupados. Deus só dá mais ocupação àqueles que são trabalhadores. O desocupado comumente é porque não quer fazer alguma coisa. Pastor, o senhor está sendo radical. Tem gente que está desocupado porque não tem oportunidade. Tem. Vem para a casa do Senhor. Tem oportunidade sobrando. Tem muito serviço a ser executado. Quem trabalha na causa, no ministério, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza de uma coisa: nunca vai faltar serviço. Pode não ser a remuneração que você queira, mas será o pagamento que você precisa, pois Deus nunca deixa o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu aprendi isso com o Senhor. Ele vai dar exatamente o que eu preciso. Ele vai produzir o milagre que eu necessito. Ele vai suprir todas as necessidades. Ele não vai suprir meus desejos, mas as necessidades. Estava conversando isso com a pastora Elida durante essa semana, dizendo: eu nunca vi, um justo não prosperar. E hoje eu repeti para a pastora Joana Dark no gabinete antes de entrar aqui. A palavra de Deus fala no Salmo número 1 que o justo prosperará. É uma garantia divina. Ele vai prosperar. Agora, o problema é que muitos avaliam a prosperidade de acordo com seus olhos humanos. E a prosperidade, ela não é humana, ela é uma prosperidade divina. Enquanto que a prosperidade humana ela é passageira, e ai daquele que não for bom administrador, porque pode receber milhares de dólares ou de reais e não vai servir de nada para a vida dele, porque ele não sabe usar. A prosperidade divina, ela é eterna e é garantida. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. É uma garantia. Agora, se você se turbar, se você se preocupar com o dia da manhã, e olha que Jesus clareou-nos com relação a isso, para não cairmos neste engodo. Olha os lírios do campo, você está só os lírios do campo, ele dizendo:
Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí Jesus complementa: não preocupe-se com o dia da manhã, vai haver sustento para a sua vida. Não me preocupo, eu sei que o Senhor está cuidando de nós. E querido, querida, se Ele decidir que a minha casa tem que ser dele, que o carro que Ele me deu tem que ser dele, que essa roupa que Ele me deu tem que ser dele, que seja, porque eu já sou dele. Então para mim, é como diz o apóstolo Paulo: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas enquanto não experimentarmos essa grandiosidade de maturidade espiritual, vamos ficar vendidos aos nossos desejos. E esse foi o segredo para que eu continuasse trabalhando, mesmo quando não tinha aparentemente na visão humana nada em troca. Continuar o serviço. O texto de Joel capítulo 2, verso 28, que nós lemos, numa mensagem próxima passada, como eu já compartilhei aqui no início, há uma menção inversa do que comumente se entende. Quando o profeta Joel diz aqui: os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, é invertido do que prega o mundo corporativo, do que sabemos do natural. Não é assim, naturalmente não é. Quem tem visões são os maduros. Quem tem visão são aqueles que já alcançaram um nível de equilíbrio e sabem olhar e planejar e colocar em prática planos de ação que vão dar resultado. São os mais experientes. Os jovens é que são sonhadores. Eu já ouvi de sonhadores, pessoas abençoadas: quando chegar tanto tempo eu vou ter isso, quando chegar tanto tempo eu vou ter aquilo. Eu também fui assim. Quando eu tinha 22 anos, eu fiz um planejamento na minha vida e orei ao Senhor dizendo o seguinte: quando eu chegar aos 35 anos, eu vou ter minha casa, meu carro, meu filho. Eu não sabia se era menino ou menina, eu falei: meu filho. Estarei formado na universidade, estarei casado. Escrevi isso para Deus. Quando chegou aos 35 anos de idade, realmente eu tinha tudo isso. Mas não porque eu fiz, porque a minha vida eu entreguei ao Senhor desde a minha juventude. A minha mãe acabou de falar aí, aos 8 anos de idade. E por isso mesmo eu disse para Deus: Senhor, eu sou teu. Quando eu realmente me converti, foi uma conversão engraçada que vocês já ouviram como que foi. Mas eu realmente me converti ao Senhor. E desde aquele tempo eu havia decidido: eu vou ser missionário e serei pastor. Trabalhei todo o tempo da minha vida para isso, queridos. Dediquei totalmente ao Senhor e ainda continuo a me dedicar. Continuo ainda hoje, com 50 anos, fazendo 51 em setembro, tendo sonhos grandiosos. Não sonhos para mim, mas sonhos para o reino de Deus. A igreja de Deus vai prosperar, porque nós temos uma oportunidade neste tempo de pandemia. É uma grande oportunidade. Um dia desse eu falei isso para um grande líder, um pastor. Ele disse: rapaz, não pensa assim não, você vai se frustrar. As coisas estão de mal a pior. Na verdade o que vai acontecer, Robson, é que as igrejas vão fechar. As pessoas estão saindo. Ninguém quer saber mais de reino de Deus. Nós estamos vivendo por um milagre. Eu falei: a minha vida toda foi por um milagre, pastor. Mas nós não vamos parar. Não é porque muitos estão desistindo que Deus não vai levantar uma outra geração, que Deus não vai levantar um outro povo, que Ele não vai derramar um renovo, um avivamento sobre os nossos filhos. Eu estava há pouco tempo estudando sobre o maior avivamento que se tem notícia na terra. Talvez vocês nunca ouviram falar nisso, mas os morávios. Essas pessoas não desistiram durante 100 anos. 100 anos de oração. Eu chego a me arrepiar. 3 gerações passaram. Aqueles que iniciaram o movimento de oração dos morávios morreram antes de vê-lo completo. Mas eles fizeram um voto ao Senhor que nós vamos orar 100 anos para Deus salvar o nosso país. E Deus mudou toda uma história.
O segredo é não parar o serviço. E para não parar o serviço, queridos, nós precisamos estar orando todo o tempo, nós precisamos tirar tempo de investimento com Deus, pois não são as nossas habilidades, não são as nossas forças, nem mesmo o nosso investimento é que vai fazer com que o reino de Deus avance, mas sim a fidelidade e o nosso envolvimento, disposição e disponibilidade para o Senhor, e Ele vai então acreditar em nós e investir em nossa vida. Sabe quem não tem limite para investimento? É o Senhor. Meu é ouro, minha é prata, diz o Senhor dos Exércitos. E Ele investe mesmo. Só que eu aprendi uma coisa com Deus: Ele nunca investe para perder. Então, o segredo do sucesso, para que os sonhos sejam possíveis, porque para Deus não há nada que seja impossível, é a consagração. Pessoas consagradas ao Senhor são pessoas que vão longe no reino de Deus. E quando eu falo longe aqui, vão para o trono do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, possuí o trono que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. É para mim, é para você. Repita comigo: Deus preparou o trono para mim. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: não seja incrédulo, é o trono. É o trono. Quando eu falo não seja incrédulo, você precisa crer, ou seja, acreditar e se doar, investir nisso. Pode parecer que não é bem assim, pode parecer que as coisas estão muito difíceis, pode parecer para você que não é do jeito que você espera. Não acredite nos seus olhos. Paulo disse: nós não andamos pela vista dos nossos olhos, nós militamos por fé. É por fé. Só para você ter uma ideia como é por fé, quando Deus me falou que era para nós sairmos da rua Neuci Lopes Vieira, para virmos para cá, a rua Neuci Lopes Vieira, logo ali, após a Norte-Sul ali, não é? Deus nos deu o primeiro templo, e viemos para vir para cá, não tinha nenhuma possibilidade, nós tínhamos poucas pessoas, eu estava trabalhando secularmente, trabalhava no Grupo Itaú, não dava para fazer qualquer outro tipo de investimento. Eu era o maior mantenedor da igreja, graças a Deus, como hoje tenho sido junto com alguns aqui que Deus levantou. Você que é fiel ao Senhor, glória a Deus por isso. Não estou mais sozinho, não é? Tem meses aí que alguns irmãos me superam, aleluia. Eu fico tão feliz, porque eu oro pela sua vida, para Deus prosperar o seu negócio, prosperar a sua sabedoria, dá-lhe graça, porque é isso que o reino de Deus precisa, pessoas fiéis que vão fazê-lo avançar. Mas naquela época era eu, e sabe, orando ao Senhor, comecei a me nutrir de fé. Sabe, irmãos, para avançarmos no reino de Deus, nós precisamos trabalhar a maturidade de nossa fé, e nós vamos nutrir a nossa fé ouvindo pessoas de fé, testemunhos poderosos, milagres que aos homens parecem mesmo impossível, e Deus foi fazendo as coisas acontecerem comigo. Morto ressuscitar, em uma oração dentro da UTI, com uma pessoa já com diagnóstico de morte cerebral. Deus mudar a história. Nós oramos, impomos as mãos dentro da UTI, eu e um outro pastor. A pessoa recobrou a vida, está vivo até hoje. Foram acontecendo coisas. Deus nos fez uma coisa tremenda, não é? Estava tudo muito bem, não tínhamos ninguém muito abastado financeiramente, mas a igreja estava conseguindo pagar o financiamento do imóvel, estava muito tranquilo, glória a Deus, pouquinhas pessoas, mas todas elas abençoadas e fiéis. Mas aí de repente um levante. Eu passei por isso 3 vezes na Igreja Batista Vitória nesses 19 anos, 3 vezes. Se fosse para ver isso, eu tinha desistido. Mas um levante tão grande, de onde eu não esperava, dos da minha própria família, e romperam. E era
assim, mais de 70% do valor que entrava no caixa da igreja. E na época, o meu cunhado disse assim: olha, você não vai ter condição de ir para frente se você não recuar e aceitar o que nós estamos falando com você nas assembleias da igreja. Não vai ter condição de ir para frente. Eu falei: rapaz, eu louvo a Deus, meu filho, porque eu não dependo de homem, nunca dependi de ninguém. E ainda mais, você está falando da igreja? A igreja não depende de mim nem de você. Eu passo amanhã, se Deus me fulminar, mas a igreja é dele, e ele disse que ela vai prosperar aqui. E saíram, todos eles, de uma vezada só. Sabe o que aconteceu, irmãos? No outro mês não faltou dinheiro. Pagamos tudo. Terminamos de pagar tudo. Deus honrou de tal forma que Ele mandou outras pessoas, e pessoas com muito mais dinheiro. Eu falei: meu Deus, como é isso? Que milagre! A tal ponto que a igreja me convidou para ir para o tempo integral. Olha, pode sair, nós precisamos de você em tempo integral. Pagamos tudo, fizemos tudo, Deus nos deu a visão que precisávamos mudar para o lado de cá. E as coisas foram prosperando, e a igreja avançando. Irmãos, como é maravilhoso ver pessoas se convertendo e você batizando as pessoas na própria igreja. Isso é muito difícil nesse tempo agora. E quantos de vocês que estão aqui desceram as águas pelas mãos? Essas aqui. Que milagre. Que milagre. Passado um tempo, mais um levante. Meu Deus. A Elida sabe comigo, a pastora Elida sabe comigo, o pastor Miguel e a pastora Jonadá, que o diabo nunca nos deu folga. Várias foram as vezes, meus irmãos, que ele tentou me estrangular na minha cama. Em pessoa. Pegou na minha garganta e foi apertando. Olha como Deus é tremendo. Quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, eu li um livro, David Wilkerson, em que ele enfrentou uma situação parecida, só que ele estava no meio de um matagal. E um demônio, depois de ele expulsar os demônios, apareceu em pessoa para ele e disse: agora aqui não tem ninguém da igreja para orar junto com você, só eu e você. Nem Deus vai poder te ajudar. E ele ficou tão assustado que ele ficou petrificado. Ele não conseguia falar, ele não conseguia se mover, ele não conseguia fazer nada. E aquilo, na hora que estava me estrangulando, veio na minha mente o livro. Olha que coisa tremenda. Deus é tremendo. Veio na minha mente. E aí ele disse o seguinte: eu só pude na minha mente dizer: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Essa foi a oração dele, a única coisa que vinha na mente dele. E naquela hora veio na minha mente: o Senhor te repreenda. E na hora que ele me soltou, eu dei meu braço fez assim, pá, e eu dei um socão na Elida, coitada. Foi um socão mesmo que ela, ai, o que foi? Tadinha. Ela que levou o socão que o diabo ia levar. Mas não é porque ela é demoniada não, irmãos, é porque, coitada, ela estava próxima demais, né? Aí eu falei assim: o diabo tentou me matar aqui agora. Ela: que isso? E aí nós fomos repreender na casa. Luta, irmãos. Não foi uma nem duas vezes, não, nem uma nem duas. A outra foi na estrada. Eu ainda estava trabalhando secularmente e voltando para casa, um dia de tarde, um sol raiando assim para terminar a minha direita. Eu estava no Monza preto que eu tinha, vindo de Cachoeiro. Olhei de lado, aí começou a cair um orvalhozinho. Eu olhei e disse: que tarde linda. E aí veio na minha mente assim, eu estava ouvindo um louvor no meu toca-fitas, que naquela época eu tinha um toca-fita no meu carro. E eu pensei bem assim, e falei em voz alta: se Jesus voltar agora, eu vou com Ele. Sabe? Aquela sensação gostosa de céu. E aí o carro, eu saí com o carro assim, nós estampei na lombada, 2 carretas vindo de frente. Não tinha chance. Eu só clamei assim:
Jesus tem misericórdia. E ao invés de eu pisar no freio, eu pisei no acelerador. Eu vi quando a carreta fez o L, que ele tentou jogar para lá, não deu certo, a carreta fez o L e ela estava vazia, e ela veio para cima de mim. Não tinha saída. Eu só falei: Jesus tem misericórdia. E o meu carro passou. Não sei como, daqui a pouco eu estou olhos fechados, o pé no acelerador, o carro não andava, em cima do matinho na lateral. E eu olhei pelo retrovisor, a carreta foi embora, as duas carretas foram embora. O camarada que vinha atrás de mim parou, e eu travado com o pé no acelerador, o carro não saía do lugar, a marcha estava em ponto morto. Bateu na minha janela. Como é que você está? Você está bem? Não é possível, eu vi você morrer. Sai de dentro do carro. Eu saí de dentro do carro meio com as pernas bambas assim, encostei no carro, ele bateu no meu rosto: você está bem? Você está bem? Aí daqui a pouco veio aquele monte de gente, os carros pararam. Nós vimos o acidente, não tem como, você está inteiro. Aí o Senhor falou na minha mente assim: você passou por dentro do caminhão. Meu Deus. Sabe uma distância como daqui, nesse 19, que eu vi a minha frente do carro assim, ó, as rodas da carreta, não tinha jeito, morri. Eu nem lembrei da Hélida, não lembrei de nada, eu só lembrei: Senhor, tem misericórdia. Eu tinha acabado de dizer: se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Era a minha morte, mas o Senhor me livrou para estar aqui e contar esse milagre para você hoje. Não é de ninguém não, eu vivi essa verdade. E é verdade. O homem que parou e bateu comigo no meu para-brisa, ele falou assim: vamos parar. E nós viemos, ele veio na minha frente e falou: me siga devagarzinho, nós vamos chegar ali, você está passando, você não está normal mais. E eu parei naquele posto Tigrão, alguém deve conhecer aí. Foi próximo à Fazenda São Miguel o que ocorreu. Aí ele pagou café, pagou um lanche, os homens sentaram comigo, uns 4. Rapaz, bateram nas minhas costas, eu nunca vi um negócio desse. Você é diferenciado. Eu falei: glória a Deus, Deus me salvou da morte. Ficaram um tempinho comigo: nós não vamos embora não, vamos esperar aqui. Mas não vai embora não, vamos esperar uns 20 minutos com você, nós temos que seguir viagem, mas você fica aqui pelo menos 1 hora, 2. E eu fiquei mesmo, fiquei sentado lá, só orando, agradecendo a Deus, olhando as pessoas. Aí depois eu lembrei da Hélida: meu Deus, eu ia morrer, a Hélida ia ficar viúva. A gente era novinho, né? Enfrentando tudo, né? Na marra, na fé. O que seria dela? O que seria dela? Ela estaria muito melhor, porque o Senhor não nos abandona. É ou não é verdade? Deus nos abandona. Sabe, queridos, o segredo do sucesso é a consagração. O segredo do sucesso não é a sua habilidade, não é a sua formação, não é a sua capacidade, não é o quanto de empresas você possui, nem o quanto de trabalho você se doa. O segredo é consagrar-se ao Senhor. E uma vida consagrada é uma vida que tenta a todo custo ser fiel. E o Senhor nos adverte: seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Você quer a coroa da vida? Eu vejo aqui que poucos querem a coroa da vida. Levanta bem alto quem quer a coroa da vida. Quem quer a coroa da vida é fiel até a morte. Pode vir o que vier. Já tive arma apontada no meu rosto várias vezes dentro do banco, na minha cabeça, em vários assaltos, saindo da igreja. E essa semana, terça-feira, quase fui morto aqui nesse lugar que eu estou. Um tiro bateu aqui e a bala foi para lá. Se você quiser assistir isso, está no YouTube, assista. Está lá, você vai ver que eu não estou mentindo. Bateu aqui na madeira, que assim, foi para lá. Eu não sei de onde, se foram dos prédios, se foi daqui de cima, alguém atirou para tirar a minha vida. O policial que esteve aqui
Atiraram de cima para baixo. Eu estava transmitindo ao vivo para vocês o Líderes de Vitória, da terça-feira agora. De repente, pá! E eu tinha acabado de ministrar: nós estamos isentos do pecado. O tiro bateu, eu olhei para o chão, olhei a bala correndo, e eu disse: isentos. Se Deus não quiser tirar a minha vida, não vai ser bala, não vai ser Covid-19, não vai ser nada que vai me afastar do Senhor. Pois a palavra de Deus diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do futuro, nada pode nos separar do amor de Deus. Para você pode assistir, quem não viu, assista, você vai ver o momento do tiro. Vários entraram no chat: isso foi um tiro. O Marcelo ficou ali, né, Marcelo? Meu Deus, nós ficamos frios. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é que nos protege. O Senhor é que nos protege. O segredo é a consagração. Hudson Taylor, um dos maiores missionários, considerado o pai das missões na história, foi missionário na China no início do século 20. Um homem de Deus consagrado ao Senhor. Quem olha a vida do homem diz: não pode se dizer que este homem é próspero. Não tem condição. Ele largou tudo que ele tinha na Inglaterra e foi para a China, quando ainda não havia um servo de Deus lá. Você sabe hoje que a maior igreja do mundo está na China. O homem que é mais lembrado na história das igrejas chinesas é Hudson Taylor, o inglês. Mas quando ele chegou na China, a filha dele morreu de febre tifoide. A tristeza foi enorme. Quanto sofrimento para aquele homem que foi para ganhar pessoas para Deus. Mas Deus não livrou a filha dele da morte, não curou. E ele orou, chorou. E a esposa chorou, e era um homem consagrado. Mas não livrou. Deus permitiu que a filha morresse. Todos o aconselharam: volta para a Inglaterra. O que você está fazendo aí? Já estava ele lá há quase 6 anos, nenhuma pessoa havia se convertido, e a filha já havia morrido. Não vou voltar, Deus me mandou vir para cá. Eu sou o primeiro servo de Deus que pisa essas terras. Continuou pregando o evangelho, abrindo grupos pequenos de estudo bíblico, de oração para as pessoas que ele contratava para trabalhar na casa dele. Passado certo tempo, ele teve um filho na China. Em menos de 6 meses, a esposa morreu. Ele ainda não tinha nenhuma pessoa convertida. Mas frequentavam, porque ele era um homem muito influente, poderoso em ter propriedades, colocava as pessoas, mas a esposa morreu. Volta para a Inglaterra, pelo amor de Deus, você já perdeu sua filha, já perdeu sua esposa, agora você quer perder o único filho que você tem? Ainda tem uma missão a cumprir aqui na China. Deus tem um trabalho para mim. Ficou na China por 10 anos. Nenhuma pessoa se converteu ao Senhor. Quando passou 10 anos, ele conseguiu ganhar para Cristo o primeiro puxador daqueles carrinhos. Não sei se vocês já viram isso na China. Uma pessoa que puxa um carrinho, tipo um cavalinho, e sai levando as pessoas como um táxi. Ele ganhou o primeiro daqueles. Só que aquele homem era um homem-chave. Ele transportava inúmeras pessoas por dia. Ele passou a discipular aquela pessoa, e por aquele homem ele contava o que Deus fazia para ele, para todas as pessoas que ele carregava. Ele dava testemunho. E em 1 ano a igreja passou de uma pessoa para quase 1000. Em 2 anos a igreja já era 10.000. Em 3 anos a igreja era quase 100.000.
Já não era mais Hudson Taylor que era pastor. Ele estava voltando para a Inglaterra, dizendo: fiz meu trabalho. Em 13 anos que ele ficou na China, inúmeros líderes, pastores, homens, mulheres de Deus. Mas durante 10 anos ele perdeu a filha, perdeu a esposa e não ganhou ninguém para Deus. Será que você desistiria? Quem tem uma vida consagrada, o seu propósito de vida é privilegiar não os seus objetivos, mas o propósito divino. Está alinhado ao propósito divino. Olha o que diz Provérbios, Salomão dizendo, Provérbios, o capítulo 19, o verso 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode fazer planos, pode investir, pode se precaver, se preparar, se formar, autoformatar, reciclar, determinar-se em formação continuada, mas nada vai acontecer se você não entender. E para nós o que cabe não é o que eu quero, mas é o propósito de Deus na minha vida. Salomão sabia disso. Por isso mesmo, quando ele foi perguntado: o que você quer, Salomão? Qualquer rei pediria riqueza, sucesso, poder. Ele me disse: Senhor, eu quero sabedoria do céu, do trono, para dirigir o teu povo. O povo é teu, então eu preciso da tua sabedoria. E Deus disse: magnífica coisa você pediu. Tem uma outra tradução que diz assim, olha, como se fosse espetacular coisa você pediu. Por isso mesmo, eu não só vou te dar sabedoria, mas vou te dar poder, influência, dinheiro, como nenhum outro homem teve na face da terra. E nós sabemos disso. A consagração promove para nós, queridos, a realização do propósito divino. E eu quero fechar essa mensagem com um verso do poeta brasileiro e filósofo Ariano Suassuna. Eu disse que hoje eu ia pregar uma mensagem bem batista, né? Diz assim: o sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado e acomodado. Vou repetir para você. O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado e acomodado. Para o Filho de Deus, todos os sonhos são possíveis. Você é filho de Deus? É filha de Deus? Nada pode impedir o seu sucesso, se o plano divino tornasse os seus planos. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Quando viemos para cá, Deus abriu a oportunidade de virmos para essa propriedade saindo da Neuci Lopes Vieira. Eu já contei isso para vocês. Eu ouvi um testemunho de um homem de Deus, norte-americano. Eles tinham uma igreja pequena e estavam comprando uma propriedade em Fort Lauderdale. Não tinham condições, pois a propriedade valia naquela época, e isso lá nos idos dos anos 90, cerca de 2 milhões de dólares. No final das contas, eles compraram por 350 mil dólares. Eu já contei isso várias vezes. Mas uma coisa eu aprendi com o testemunho dele. Ele disse: onde você colocar a planta dos teus pés, Deus prometeu a Josué, eu te darei por herança. E aquele homem, todas as vezes que ele discutiu o valor do imóvel, ele pisava no gramado da sinagoga que estava à venda e dizia: o Senhor falou, onde colocar a planta dos pés, darei por herança. Senhor, essa terra é nossa. E durante anos, ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, até Deus entregar nas mãos aquele templo glorioso.
Igreja Calvary, em Fort Lauderdale. Aquilo iluminou a minha vida. E o dia que eu vi essa propriedade vazia, o portão era de madeira, estava com um buraco. Eu coloquei o pé para dentro do portão e repeti a frase dele: aonde colocar a planta dos pés? Eu fiz bem assim, né? Coloquei, muitas vezes já falei isso aqui. Nem lembrei se tinha cachorro, se não tinha cachorro. Mas eu tomei posse. Sabe, irmãos, Deus prometeu e Ele fez um milagre. Hoje, nós estamos em uma propriedade de mais de 2 milhões de reais. Sabe se nós fôssemos comprar isso hoje? Nunca. Nunca. Olhando com olhos da razão? Nunca. Mas olhando com olhos da razão lá atrás também? Nunca. Se olhasse com olhos da razão daqui a 20 anos ou 50, nunca. O negócio é o seguinte, queridos, nós não dependemos dos olhos da razão, nós dependemos da visão de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Se parece que as coisas estão difíceis para você, não confie nos seus olhos, não. Confie na visão de Deus. Não importa o tanto de anos de vida que você tenha, a palavra de Deus fala em Joel capítulo 2, 28, que ainda tem tempos de sonhos. São os tempos dos sonhos. Você pode sonhar. Ah, mas eu já passei. Ah, mas eu já estou com 60. Ah, mas eu já estou com 50. Eu já estou com 40. Não dá mais prazo para mim. Uma vez eu ouvi de alguém dizendo para mim com 30 e poucos anos: não, já não tem mais jeito, não, esse negócio de estudar. Falei: rapaz, não fala um negócio desse. Eu contei aí um testemunho de um amigo. Ele foi engenheiro da Teleste. E ele nem era servo de Deus, hein? Mas tinha uma visão tremenda aquele homem. Sonhos grandiosos. Estudou comigo na UFES. Quando eu saí da UFES, fui para o UVV, estudou comigo na UVV, ele não parava de estudar. Só que eu na UVV estava no direito, ele estava na medicina. Porque quando nós estávamos na UFES, ele falou assim: eu vou fazer medicina. E ele tinha mais de 60 anos. Eu não sei qual foi o futuro dele depois que ele formou em medicina, mas ele formou em medicina. E um dia eu encontrei com ele em Jardim da Penha, ele era médico, estava todo vestido de branco. Médico homeopata. Ele tinha já as lojas dele de homeopatia, esse negócio, ele se tornou um médico homeopata. Como me inspira pessoas que trabalham. E ainda quem trabalha para o Senhor. É inspirador. Cada vez que eu chego aqui no templo, cada vez que eu vejo uma célula, cada vez que eu vejo você se dando ao Senhor, eu repito para mim mesmo: vale a pena o ministério. Nem que seja uma pessoa. Vale a pena o ministério. Nós cantamos um cântico há algum tempo atrás, ao menos um. Não é, pastor Hélida? E eu falo para Hélida: se Deus der ao menos um, uma pessoa, que seja melhor do que eu, Senhor, que tenha mais doação do que eu, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Foi o que Paulo investiu em Timóteo. Meu filho, meu verdadeiro filho. Vale a pena. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, que coisa tremenda, Deus, é estarmos, Senhor, em Ti. Não há nada melhor do que te amar. Não há nada melhor, Senhor, do que te servir. Que nós sabemos uma coisa: tudo que somos, tudo que temos e tudo que ainda seremos só vai acontecer em Ti. Senhor, a razão da nossa subsistência.
E obrigado porque o Senhor substituiu a nossa morte. O Senhor tomou lugar na cruz, onde deveríamos perecer, para que hoje tivéssemos vida. E eu te agradeço por essa substituição. Louvo a ti, Senhor, por escolher um pobre, miserável homem como eu. Pessoas simples como nós. Para que o teu milagre seja manifesto. Eu te agradeço, Deus. Agradeço por falar conosco nessa manhã. Que essa não seja uma palavra perdida, mas seja uma palavra que produza mais vida, no nome de Jesus. Amém.